Os lavradores maus. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu filho querido. Finalmente ele o mandou pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. A pergunta sobre os impostos. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: mestre, sabemos que o senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmavam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala dos espinheiros que estavam no fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. O mandamento mais importante. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é esse. Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses 2. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus.
Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. A pergunta sobre o Messias. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: Como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e os mestres da lei. Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa de oferta, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essa viúva pobre deu mais do que os outros, porque os outros deram o que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Marcos é riquíssimo. Eu chego a me emocionar. Antes eu tinha muita dificuldade de fazer isso, tinha muita dificuldade de me entregar. Só que vamos analisar isso cientificamente. Olha como Jesus era inteligente. Exclui a divindade de Jesus. Olha como Jesus era inteligente. Pensa racionalmente naquela época, 2000 anos atrás, sem informação. Você sabia que tudo que vem de mindset hoje vem da Bíblia? Todo o conceito de mindset ele vem da Bíblia. Olha que interessante. Parábola do lavrador. Eu acho essa parábola fantástica. Por quê? Porque vários profetas vieram e foram rejeitados. Deus mandou o seu filho e também foi rejeitado. Em uma outra versão da Bíblia, ele diz o seguinte: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essa daqui fala o imperador. Mesma coisa, só muda a tradução. O que Deus quer? Deus, ele quer a sua entrega. E olha que interessante. Os fariseus, eles chegaram manso em Jesus, chegaram com carinho para Jesus. Mestre, olha, sabemos que você é um cara direito, que segue as regras, que assim, que não fica olhando para a roupa das pessoas. Então aí, me diz aí, qual a pegada, né? Jesus me mostra a moeda. Porque Jesus identifica o coração. Então assim, cuidado com quem chega manso. Cuidado com pessoas que vão chegando e vão achegando e, na verdade, não são pessoas direitas. Não se envolva com pessoas que não são direitas, mas tente mudar a pessoa. Um cristão que fica sempre indo em um boteco para converter todo mundo que está dentro do boteco, é mais provável que ele seja convertido porque a gente é fraco. O meio faz... O cara ele vai ver um monte de coisa errada, tudo dando certo para aquela pessoa naquele momento. Ele não consegue ver o que está dentro da mente e do coração da pessoa. Ele acha que está todo mundo feliz, porque o álcool faz isso, e ele entra no meio dessa felicidade. Sai fora disso. Amar ao Deus, mandamento. Quais são os mandamentos mais importantes? Isso é clássico. Jesus, ele diz, o mandamento do céu: amai ao Senhor teu Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. É legal que as versões de cada discípulo que escreveu isso escreve de uma forma diferente, porque numa outra versão, a tradução, quer dizer, o discípulo escreveu: e amai ao próximo como eu vos amei, porque aqui entra uma coisa que eu já cansei de ouvir: amai ao próximo como eu amo a mim mesmo, mas nem eu me amo tanto assim. Olha isso. Que o mal está colocando no coração dessa pessoa. Então, o discípulo que escreveu isso naquele momento, ele escreveu conforme ele lembrava, porque a gente lembra de formas diferentes. Isso, inclusive,
É uma prova pericial. Se na perícia o investigador ele vai investigar individualmente cada um, se todo mundo contar a mesma história, sem nenhum traço de divergência, o cara sabe que isso é fake, é forjado. Isso, mais uma prova da Bíblia. Olha que legal. Amai ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todo o seu esforço. Por que isso? Porque Deus sabe que nós somos falhos. A gente é tão falho que nem amar a gente sabe direito. A gente não sabe amar a Deus. Então Deus pede para a gente amar com o nosso amor, com o nosso entendimento e com o nosso esforço, que nem sempre é o suficiente. E isso tem a ver com a entrega. Por quê? Porque a viúva, um monte de gente vai lá e dá um monte de dinheiro. A viúva, ela vai lá e coloca 2 moedinhas. Porque era o que ela tinha. E a viúva, ela ela dá tudo que ela tem. Ela entrega tudo que ela tem. Enquanto os outros entregavam o que eles tinham de sobra. Então, assim, a gente realmente está entregando para Deus o que a gente tem, porque o que a gente tem é o nosso tempo. Não é ir domingo na igreja, ficar 1 hora lá e achar um saco, ficar sentado na cadeira, ouvindo o cara falar, ouvindo o pastor falar blá, 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 blá. Qual é a nossa entrega? Porque se você está indo para a igreja e você está achando que é um tédio ir para a igreja, ou se você está indo como uma obrigação, ou por causa de um contato social, esse é o jeito errado, você já está recebendo o seu galardão. Você já está recebendo o motivo pelo qual você foi na igreja. A gente tem que ir na igreja pela entrega a Cristo. Até porque a igreja somos nós somos a igreja de Cristo. Aquela viúva, ela fez mais do que ela podia. Porque ela deu tudo. E entregar tudo, não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de você entregar todo o teu dinheiro na igreja, não é dinheiro. Deus, essa entrega, isso mostra isso. A viúva deu 2 moedinhas, os outros davam um monte de coisa. Deus não está nem aí pro seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Se você tem muito, tem pouco, se você tem nada, Deus não está nem aí pro seu dinheiro. Mas Ele se importa com a sua entrega. É a sua entrega que Deus quer. Qual é a sua entrega para Deus? Porque se Deus se importasse com dinheiro, Deus ia estar preocupado com aqueles caras que deram um monte. Não com a viúva que deu 2 moedinhas que não valia nada. Mas Jesus disse, eu te afirmo que ela deu muito mais do que qualquer um outro. Porque tem a ver com a entrega para Deus. Olha que legal. Jesus, para ser Jesus, ele cumpre aproximadamente 300 profecias do passado. Isso é impossível, matematicamente falando. Exceto se ele realmente fosse Deus. Eu creio. E você, meu amor? Eu creio. Pessoal, é isso por hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Faça parte do Família Real. Isso vai ajudar o canal a crescer. O like ajuda bastante. Os comentários. Deixe seu pedido de oração. Se você quiser, deixe seu agradecimento. Quero dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus. E nós estamos fazendo isso com o maior amor do mundo.